Muito bem, então vamos para poda de videira, aqui na Escola Estadual Técnica Guaramano, em Guarani das Missões, aonde estamos então no mês de agosto, e é o mês então ideal, o mês recomendado para se fazer a poda de videiras. Nós temos ali no nosso parreiral, temos 4 variedades diferentes: Bordeaux, Francesa, Niágara Branca e Niágara Rosa. Vamos fazer a poda com as turmas do curso técnico em agropecuária, mostrando para eles um pouco dessa questão da poda. Lembrando que é importante fazer a poda para poder renovar a planta e ela poder então recomeçar o seu ciclo e ter uma boa produção. A poda é muito simples, é simples e ao mesmo tempo complexa. É preciso ter um conhecimento, para poder saber exatamente aonde você vai fazer o corte e como você vai fazer esse corte. Tá? Não é apenas você pegar a tesoura e fazer um corte simplesmente aí, certo? Então, primeiramente saber o modelo de condução da videira. Esse modelo que você está vendo aqui, pode aproximar aqui, é o modelo latada. Nós vamos ter então as plantas baixas, temos as plantas baixas, e a partir desta planta baixa nós temos a ramificação e são colocados três linhas de arame, aonde a videira vai se agarrar e vai produzir os frutos. Tá? Essa videira em questão ali é uma Niágara, então vamos fazer a poda na Niágara para que todos tenham conhecimento de como se faz. Nós vamos fazer uma poda mista. Tá? Nós vamos deixar em uma das varas uma gema, e a outra vara do ramo nós vamos deixar com 6 gemas. Então, uma com uma gema, uma vara com uma gema, e outra com 6 gemas. Pode aproximar aqui próximo. Consegue pegar bem ali? Essa parte. Então aqui, aqui nós vamos ter esse ramo, essa vara que está para cá, nós vamos deixar ela com apenas uma gema. Esta vara aqui, nós vamos deixar ela com uma gema apenas. Então, ali nós temos uma gema e aqui a gente faz o corte. Essa vara mais distante ali nós vamos deixar com 6 gemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gemas. Aqui para cima a gente vai fazer a inserção, fazer o corte. Observam sempre que nós temos que fazer o corte em 45 graus e sempre observando o direcionamento da gema. Se a gema está para cá, a gente faz o corte assim. Se a sexta gema fosse essa e ela está para cá, a gente tem que fazer o corte assim, desta forma. Então, a sexta gema está aqui. Vamos deixar uma distância de mais ou menos 2,5 centímetros aqui. E a gente então faz o corte aqui. Bem simples. A primeira gema então, a primeira vara a gente deixa uma gema. E na segunda vara a gente deixa 1, 2, 3, 4, 5, 6 gemas e faz o corte. Não sei se vai ser possível verificar ali, mas eu fiz o corte e ela está
como os produtores dizem, chorando. Não é o momento ideal de fazer a poda. Tá? Ela não pode ficar chorando. Na verdade, isso ó, é a seiva da planta. Seiva da planta. Se a gente fizer o corte num dia como hoje e ela está com esse saindo água assim, a gente vai fazer com que essa planta perca nutrientes. Tá? Então o ideal não é fazer a poda quando você for lá no parreiral e fizer a inserção e perceber que ela está saindo a seiva dela. Então, eu vou pegar outro ramo ali para também reforçar então a forma como a gente faz. Aqui então nós temos o ramo, tem duas varas. Nesse ramo mais baixo ali, a gente vai fazer então apenas deixar uma gema. Então temos aqui, vamos fazer o corte aqui. E nessa outra vara, a gente vai deixar 6 gemas. Uma, 2, 3, 4, 5, 6 gemas. Como a gema está naquele sentido, eu faço o corte observando o sentido em que está a gema. Tá? É simples, deve ser feito um corte com uma tesoura bem afiada, bem preparada, para que não esmague ou deixe ferpas ali na parte que você for cortar. Esse ramo que está saindo, ou melhor, essa vara que está saindo desse ramo aqui, nós vamos deixar ele também com uma gema só. Então a gente vai observar e vai fazer o corte com uma gema. Aqui também a gente vai deixar apenas uma gema. Então vamos fazer o corte aqui. Nós chamamos de esporão. Então, a partir dessa uma gema que ficou aqui, vai ocorrer a brotação dessa gema, vai vir um ramo novo. Para o ano que vem, eu posso pensar em cortar essa parte que está para cá. A ideia que se tem no parreiral, num pé de uva, é fazer com que os ramos estejam o mais próximos possível da base. O mais próximo possível da base. Se eu tiver uma base bem constituída e daqui eu fazer com que os ramos novos sejam emitidos, eu vou conseguir produzir uma planta, vou ter uma planta que vai ter ramos fortes e que vão produzir cachos grandes e com bastante uva. Então, dando sequência aqui, ó, aqui também eu deixo esse ramo com uma gema e esse eu também conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 gemas. Como está para lá, eu faço o corte aqui, a inserção. Aqui apenas um ramo, então eu deixo uma gema só. A poda consiste então nesse ato, tá? Nesse ato. Como eu falei antes, o mês ideal para se fazer a poda é então no mês de agosto. Mas para que eu chegue no mês de agosto e esteja com a parreira apta a fazer a poda, eu tenho outras atividades a se fazer, como por exemplo tratamentos fitossanitários. Nessa parreira aqui, no mês de junho,
foi feita a aplicação de calda sulfocálcica. Tá? Calda sulfocálcica é um produto à base de enxofre que vai então ajudar a controlar pragas e doenças, principalmente fungos e bactérias que possa ter nessa planta. Outra questão importante que foi feita neste pomar ali, nesse parreiral, foi a aplicação de boro. É um elemento mineral, boro, foi aplicado no solo, também quando a uva está em dormência. Aplica-se mais ou menos de 10 a 15 gramas por pé. Você pode espalhar, tá? E outra adubação que foi feita ali foi potássio, cloreto de potássio. Nós colocamos ali 50 quilos de cloreto de potássio. A recomendação é 120 quilos de cloreto de potássio por hectare. Em dormência, quando a parreira ainda está em dormência. Por que isso? Para fazer com que, quando for o momento de fazer a poda, a planta já esteja com esses nutrientes na sua constituição. E quando eu vou podar, quando fazer o ato da poda, já ter o nutriente ali na gema já vai ter nutriente. E quando essa gema brotar, ela já vai estar com esses nutrientes, vai crescer e vai produzir 2 cachos, e esses cachos vão ser bem constituídos, tá? Então, basicamente a poda é isso. Espero que tenham gostado. E muito trabalho no mês de agosto. Como eu falei antes, o mês de agosto é o mês ideal para se fazer a poda das videiras.